milionário exige respeito, enquanto mendiga negra faz cena na CPI e é humilhada. A sala estava cheia de jornalistas, flashes piscando, enquanto a atmosfera pesada sobre o escândalo financeiro envolvia a CPI. No centro do palco, Ricardo Mendes, o magnata da construção civil, olhava para a plateia como se esperasse que todos o temessem. Ele tinha tudo: poder, dinheiro e a capacidade de impor respeito. Mas hoje, seu mundo estava prestes a desmoronar. A reportagem da manhã havia exposto uma teia de corrupção que ameaçava seu império. E ali, no meio de uma audiência lotada, a tensão era palpável. Então, no meio do tumulto, um grito ecoou. "Ricardo, eu sou sua irmã!" Uma mulher negra, com a pele que reluzia sob as luzes, interrompeu a audiência. Seu olhar carregava a dor e a raiva pulsava em sua voz. Ana, sua irmã perdida, fruto de um relacionamento secreto que ele havia enterrado ao lado de tantas verdades. A revelação atingiu a sala como um golpe. Por um instante, tudo parou. Os olhares se voltaram para ela, expectativa e choque nos rostos. A multidão sussurrou. Uma onda de murmúrios tomou conta do ambiente. Quem é essa? A irmã do milionário? O coração de Ricardo disparou. Ele a reconhecia. Mas por que agora? O passado que ele pensava ter enterrado voltava à tona, como uma sombra ameaçadora. Você não sabe o que eu passei. Ana prosseguiu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Enquanto você construiu castelos, eu vivi nas ruas, marginalizada, enfrentando o descaso do sistema que você ajudou a criar. As palavras dela eram punhais, cravadas no peito de um empresário que sempre se orgulhou de seu sucesso. A plateia estava em polvorosa, e cada menção a essa verdade ocultada a deixava ainda mais forte. Ricardo tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro. A vergonha o consumia. Ana, não é o que você pensa. Mas as palavras não vieram. Ela encarou cada membro da plateia, expondo não apenas a história de uma família despedaçada, mas o retrato de um homem que havia ignorado as realidades que o cercavam. O escândalo financeiro era apenas a ponta do iceberg. Os repórteres capturavam cada cena, cada expressão. Os flashes e os cliques ecoavam como uma sinfonia de desespero e revelação. O mundo estava assistindo, e Ana não estava ali apenas para expor a verdade, mas para exigir responsabilidade. Esse sistema destrói vidas. Você tem dinheiro, mas eu tenho algo que você não pode comprar: a verdade. Ricardo sentiu o chão sob seus pés desmoronar. A vida do empresário, tão controlada e metódica, havia se tornado um campo de batalha. Seu passado estava sendo dissecado, exposto diante de todos. Poderia se livrar da imagem que construiu ou encontraria um jeito de confrontar sua realidade? E a tudo isso a plateia assistia, como se estivesse em um teatro, esperando o próximo ato. O olhar de Ana provocava não apenas tristeza, mas uma pergunta que pairava no ar. Até onde estariam dispostos a ir para descobrir quem realmente controla seu destino? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. A sala parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Os murmúrios aumentavam, mas a raiva e a dor nos olhos de sua irmã mantinham-no paralisado. Mas então, em meio ao caos, um estrondo reverberou. A porta da sala se abriu com força
e um homem entrou, agitado, com uma expressão de desespero. Para tudo agora! Gritou, projetando-se para o centro da cena. Era João, um advogado do alto escalão da empresa de Ricardo, com quem o magnata sempre deixou claro que mantinha uma relação fria, quase profissional. A multidão silenciou, constrangida pela presença inesperada. Ana virou-se para ele, confusa. O que você está fazendo aqui? Sua voz havia diminuído. Agora era um eco de agonia. Eu preciso falar. É urgente, disse João, respirando pesadamente. Eu encontrei documentos, provas que vão mudar tudo. Ricardo franziu a testa. Que documentos? O que você está insinuando? Os documentos que revelam uma ligação entre os nossos negócios e algo muito pior. Um esquema que envolve não apenas a construção, mas também tráfico de influência e dinheiro sujo. A afirmação saiu como um tiro. A sala estava em choque. Ana olhou para Ricardo, os olhos arregalados. A esperança misturada ao medo. O que você fez, Ricardo? O que você está escondendo? A plateia começou a murmurar, sussurrando palavras como corrupção, crime e denúncia. Isso é loucura. Gritou Ricardo, sua postura defensiva. Mas ele sabia que a verdade poderia ser muito mais sombria do que imaginava. E João, com determinação nos olhos, apontou diretamente para Ricardo. A verdade é que não só você sabe, mas manteve todo mundo no escuro. As obras que você construiu são apenas uma parte de um teatro ainda mais obscuro. Seu império está prestes a desmoronar. A atmosfera estava tensa, os repórteres inquietos com os cadernos nas mãos. A sala virou um campo de batalha. Ricardo tentava recuperar o controle, mas percebia que seus planos haviam saído do eixo. Ana, sua irmã, era o epicentro do caos. Ricardo, você não pode esconder isso por mais tempo. Eles estão investigando você, e isso é apenas o começo. As palavras de João, em sussurros, ecoaram pela sala. A confiança que Ricardo tinha se esvaiu como água entre os dedos. Então, o inesperado aconteceu. A luz do teto começou a piscar. Parecia um sinal, uma premonição de tudo que estava prestes a ser revelado. E, de repente, a enorme tela atrás da mesa da CTI se iluminou, exibindo um vídeo. A sala congelou. O vídeo mostrava Ricardo, em uma gravação oculta, fazendo acordos escusos com políticos, sorrisos cúmplices e promessas que faziam o estômago de Ana revirar. A plateia estava em choque, olhos arregalados. Ricardo, você está terminado! Alguém gritou da multidão. Num ataque de pânico, ele tentou fechar os olhos, mas as memórias se tornaram vívidas. A vida de Ana, as ruas que ela enfrentou e tudo o que ele tentara esconder vieram à tona. João, agora com um sorriso de vitória, olhou para Ricardo. Pensei que poderia controlar tudo, não é? Pensou que poderia controlar a sua própria família. Ele apontou para Ana, que, naquele momento, parecia mais forte do que nunca. Mas a verdade é como fogo, uma chama que não se pode apagar. Ricardo sentiu o chão desmoronando sob seus pés, e a sala parecia girar. O caos havia começado, e agora ele tinha que escolher: lutar ou se deixar levar pela tempestade que ele mesmo havia criado. Como ele poderia se redimir? Havia alguma esperança? Para ele? Para Ana? A pergunta pairava no ar, enquanto o futuro se tornava um emaranhado de incertezas. Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés, e a sala parecia girar. O vídeo jogava uma luz cruel sobre sua vida. Expunha suas mentiras, revelava segredos que ele pensou estar bem guardados. Ana, em pé, parecia uma força da natureza, mas havia uma mistura de temor em seus olhos. O ambiente estava pesado, pulsando de tensão. Você não é o homem que pensávamos que era, alguém gritou da plateia, as vozes se acumulando em um coro de indignação. Mas justo naquele momento,
A sala foi bombardeada por um som ensurdecedor. O alarme de incêndio disparou, ecoando nas paredes. As luzes começaram a piscar e a confusão tomou conta. Jornalistas se levantaram, as câmaras balançando. Ana gritou, puxando Ricardo pelo braço. Vamos, precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, a porta estava sendo arrombada. 2 homens vestidos de preto, com fardamento tático, irromperam na sala, um com uma arma em punho. Ninguém se mexa! Isso é uma investigação em curso! Eles gritaram. A plateia estava em choque. Os repórteres, com os olhos arregalados, capturavam cada movimento. Ana puxou Ricardo mais perto, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Ela olhou para ele, medo misturado à determinação. O que está acontecendo? Ricardo, atordoado, não conseguia processar. A presença desses homens significava que algo muito maior estava em jogo. É um erro. Eu tenho direitos. Sou um cidadão respeitável. Ele ergueu a voz, mas as palavras saíram vazias, ecoando sem poder. Um dos homens se aproximou, a arma ainda visível, e passou um documento para o advogado João. Esse é um mandado de prisão. Ricardo Mendes, você está sob custódia por suspeita de corrupção e conluio com organizações criminosas. As palavras cortaram como uma faca. Ricardo se voltou para Ana, seu olhar implorando uma explicação, uma saída. Mas a verdade era que ele estava preso em sua própria rede de mentiras. E quanto a você? Apontou João para Ana, um brilho de incredulidade em seus olhos. Você sabia disso? Sabia de tudo isso, não sabia? Ana hesitou, o pensamento atravessando sua mente. Ela havia recebido mensagens anônimas antes, algo sussurrando sobre os negócios do irmão. Eu não sabia que era tão sério, murmurou, a voz falhando. Mas isso não muda o que você fez. A multidão sussurrava, a tensão atingindo novos patamares. Ricardo tentava se justificar, mas as palavras balbuciadas perdiam força no clamor em volta. Eu não fiz nada de errado. Mas a certeza tremulava, como uma chama vacilante. Você não percebe o que está acontecendo? Gritou João, a voz elevada na confusão. Você achou que conseguiria escapar desse lado da verdade? Eles têm provas contra você. Provas que vão além do que você pode imaginar. Os homens de preto começaram a cercá-lo, e a cena criava um arco dramático digno de filme. Ricardo olhou para Ana mais uma vez, e naquele instante, algo nas expressões dela mudou. Havia uma revelação naqueles olhos, algo que ele não compreendia. O que mais você escondeu, Ana? Perguntou ele, a questão detonando um gatilho invisível entre eles. Não sou a única, ela disparou, a voz forte. E você sabe disso. Tem mais pessoas envolvidas nessa história. O impacto das palavras açoitava o ar como um vendaval. Ricardo engoliu em seco, seu coração disparando. O que ela estava sugerindo? Uma nova dimensão do erro. Um labirinto de traição que ia além da corrupção financeira. Ele sabia que havia mais segredos ali, mas nunca imaginou que isso poderia envolver Ana. E naquele instante, tudo mudou. A sala estava em desordem. O alarmado do incêndio, as vozes altas, as pessoas correndo, tudo se confundia em uma sinfonia de caos. Mas havia um fio de verdade conectando tudo. A manipulação, as mentiras e agora Ana partilhando esse fardo. Estariam todos os envolvidos se aproximando? A linha entre irmão e irmã, entre vilão e vítima, se tornava perigosa e indistinta. Os homens se prepararam para conduzi-lo, e Ricardo sentiu a pressão subindo. Por favor, ele balbuciou. Mas as palavras não importavam mais. E assim, enquanto a porta se fechava atrás dele, uma pergunta pairava no ar. Havia algo ainda mais obscuro à vista? O jogo estava apenas começando, e as peças se moviam em silêncio, como sombras dançando em um lume fraco. Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés, e a sala parecia girar. O vídeo jogava uma luz cruel sobre sua vida. Expunha suas mentiras, revelava segredos que ele pensou estar bem guardados. Ana, em pé,
Parecia uma força da natureza, mas havia uma mistura de temor em seus olhos. O ambiente estava pesado, pulsando de tensão. Você não é o homem que pensávamos que era. Alguém gritou da plateia, as vozes se acumulando em um coro de indignação. Ele manteve os olhos fixos em Ana, buscando uma confirmação, uma centelha de esperança em meio ao caos. Mas antes que ele pudesse falar, o som estridente do alarme de incêndio ecoou. As luzes piscavam, gente correndo. Um mar de pânico. Vamos, precisamos sair! Gritou Ana, segurando seu braço com força. Mas a porta já estava sendo arrombada. 2 homens em fardamento tático entraram, prontos para a ação. Ninguém se mexa, estamos aqui para fazer uma prisão. A voz do oficial era firme e autoritária, cortando o clima de confusão como uma faca. O olhar em Ana se transformou de temor para determinação. Isso não pode estar acontecendo, ela gritou, puxando Ricardo em direção à saída. Mas o terror havia se instalado. Ricardo Mendes, você está sob custódia, anunciou um dos homens. Suspeito de corrupção e conluio com organizações criminosas. As palavras eram como veneno, transmitindo a gravidade da situação. O que ele fez? Como chegou a esse ponto? Ana, vívida brava, se virou para ele, seu rosto vermelho de indignação. Você sempre mentiu, não foi? Sempre escondendo a verdade. A multidão murmurava, chocado com a revelação, mas algo no olhar de Ana fez Ricardo hesitar. O que mais você sabe, Ana? Ele perguntou, quase em um sussurro. O olhar dela parecia distante, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna, mas as palavras não saíram. Ela desviou o olhar, e aquele momento de incerteza fez o coração de Ricardo afundar. Ela sabe mais do que você imagina, gritou João, que estava em pé, um sorriso triunfante. Ana tem informações que podem transformar tudo isso. O peso da acusação pairava no ar. A sala estava empolvorosa. Rumores de corrupção, traição e escândalos borbulhavam entre os repórteres. O que você quer dizer com isso? Ricardo indagou, seu coração acelerando. Você nunca soube que Ana era um peão nesse jogo. João disparou e as palavras reverberaram como um disparo de canhão. Ela se infiltra há meses, desde o início das investigações. Tem acesso a documentos que podem acabar com você. O sangue esfriou nas veias de Ricardo. Era como se o mundo parasse. Você está mentindo. Ele gritou, olhando para Ana, esperando que ela desmentisse. Mas ela parecia distante, transformada. Eu não sabia que seria assim. Eu só queria descobrir a verdade. O que você fez comigo, Ricardo? Com a nossa família? Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. As vozes da plateia sumiram e o silêncio tomou conta, carregando na atmosfera uma eletricidade palpável. Ana olhou para os homens de preto. Eu só queria justiça, ela retrucou, a determinação voltando a brilhar em seus olhos. E então, em um movimento rápido, ela tirou um pequeno dispositivo do bolso. Essa gravação é a prova que vocês precisam. O que você fez não ficaria impune. Ricardo tentou alcançar o telefone dela, mas os oficiais estavam mais rápidos. Não, isso não é verdade. Você não pode fazer isso. Ele estava gritando, sua raiva emergindo com força, sentindo-se cada vez mais encurralado. Ana, agora com a confiança renovada, virou-se para a plateia. A verdade é que ele sempre soube, sempre escolheu o dinheiro ao invés de sua própria irmã. As palavras dela ecoaram como um tambor em um funeral silencioso. Ricardo estava paralisado, o rosto quente de vergonha e indignação. O que começou como uma simples audiência estava se tornando um circo, sem regras, sem limites. E ele percebeu que havia mais em jogo do que apenas seu império. A verdadeira batalha estava apenas começando, e quando olhou para Ana novamente, seu coração se partiu. Ele não sabia o que esperar, mas a luz que antes brilhava dentro dele estava se apagando. O que mais ela guardava? O que mais poderia ser revelado? A sala parecia um palco, e todos eram espectadores, prontos para a próxima reviravolta. O peso da verdade sentia-se mais pesado
a cada momento que passava. Enquanto a tensão alcançava seu ápice, uma certeza despontou na cabeça de Ricardo. Ele estava prestes a perder muito mais do que apenas seu império. E quem estava realmente ao seu lado? Essa era a pergunta que ficava no ar, aguardando uma resposta que mudaria tudo. Ricardo olhou para Ana, seu coração batendo descompassado. A sala estava em silêncio, mas a tensão vibrava no ar. A verdade estava prestes a emergir. Todo mundo esperava por mais. E, de repente, aquele clima pesadíssimo começou a mudar com um som abafado, um ruído vindo das paredes, como se algo estivesse sendo sussurrado. Logo, ecoou um estrondo, seguido por uma explosão de luz. Uma porta no fundo da sala se abriu com um estrondo, e uma figura conhecida surgiu. "Chega, aqui estou!" gritou uma voz feminina, ecoando como um trovão. Era Sofia, a ex-esposa de Ricardo, uma mulher que também fazia parte de um universo que ele tinha enterrado. Ninguém esperava vê-la ali. O olhar dela estava cheio de determinação e, ao mesmo tempo, de uma dor profunda. "Você? O que está fazendo aqui?" Ricardo mal conseguia acreditar. A presença de Sofia lançava uma sombra sobre tudo. Instantaneamente, as cabeças da plateia se viraram, sussurros começando a se espalhar como fogo. "Mas que ela sabe?" pensou Ricardo, um nó numa garganta já apertada de tensão. "Eu sei bastante, Ricardo, e você também sabe. É hora de desenterrarem o que está enterrado." A voz de Sofia cortou o ar, intensa e clara. Ana estava paralisada, a expressão confusa. Ela tinha perguntas, mas o fogo que ardia em Sofia era mais forte. Sofia se adiantou, segurando um envelope em sua mão. "Este documento tem tudo o que você não quer que saia à tona. Provas de um passado que você tanto quer esconder." Ela ergueu o envelope acima da cabeça, como se estivesse segurando uma tocha da verdade. Ricardo estremeceu. O que mais poderia haver? O escândalo financeiro era apenas a superfície de um iceberg colossal. Ele se virou para Ana, buscando ajuda. Mas seu olhar estava fixo em Sofia, como se ela fosse a única coisa viva em um mar de caos. "Você não pode fazer isso", gritou Lopes, seu advogado, em pânico. "O que mais você sabe? Que provas são essas?" A sala estava em alvoroço. Os flashes das câmeras piscavam como estrelas em noite escura. "Você acha que foi só você que errou?" Sofia continuou. "A verdade está mais próxima do que imagina. Você está cercado por mentiras, e adivinha, a sua querida irmã também tem participação nisso." O silêncio estrondoso seguia cada palavra dela, como se a sala estivesse segurando a respiração. Ana ficou paralisada. "O quê? O que você está dizendo, Sofia?" A expressão de raiva e confusão misturadas em seu rosto. A revelação deixava a tensão no ar ainda mais espessa. Sofia olhou para Ana, pena e sinceridade no olhar. "Você não sabe? Você é uma peça no jogo, Ana. Alguém a fez acreditar que poderia escapar. Toda a sua vida, aqueles que a rodeiam, eles sempre estiveram jogando contra você." O choque ressoou, e os murmúrios aumentavam. Aquilo estava além de qualquer coisa que Ricardo pudesse ter previsto. "Sofia, chega. Você não sabe do que está falando." Ele fez um esforço para manter a calma, embora a intensidade do momento transformasse sua voz em eco. "Ah, mas eu sei. Eu era uma peça desse jogo também. E posso te garantir que você não é o único com segredos. Tem algo muito mais profundo aqui. Corrupção, mentiras. E nisso, a sua vida está em risco." Ela então lançou o envelope ao chão, e este se abriu, revelando documentos. Os repórteres correram para captar cada imagem. Assim que os papéis ficaram visíveis, a sala parecia gelar. Havia uma lista de nomes, contratos maculados com substâncias ilegais e, ao lado, uma fotografia que fez o mundo de Ana desmoronar. A imagem mostrava Ana, inconsciente,
com um talão de cheques ao lado. Tinha que ser uma armadilha. Ana não conseguia entender. As luzes pulsavam e o pânico crescia. Ricardo tentava fazer sentido da confusão, mas a revelação o paralisava tanto quanto a Ana. Sofia continuou. Não é só uma história de família, Ricardo. É uma rede maior, envolvida em algo que não esperávamos. E a cada passo que você tenta esconder, mais profundo você se enterra. A atmosfera estava carregada e a plateia comentava em sussurros. O clima de terror crescia, mas algo mais poderoso e inesperado estava em jogo. A vida de Ricardo desmoronava diante dele e Ana entendia, finalmente, que sua eterna busca por respostas apenas começava. E quem mais poderia estar envolvido? Ali, sob as luzes e olhares, cada pessoa percebeu que, de alguma forma, eles estavam atados uns aos outros por um fio invisível de segredos e traições. Agora, tudo o que podiam perguntar era quem realmente estava perdendo e quem ainda jogava as cartas. A linha entre o certo e o errado nunca pareceu tão tênue. E a última palavra de Sofia ecoou na sala. A verdade veio à tona, mas a pior parte ainda está por vir. A declaração dela flutuou, criando uma onda de expectativa e medo. Que segredos mais estavam escondidos nas sombras, onde eles não podiam ver? O futuro se mostrava mais obscuro e intrigante do que nunca. O peso da verdade sentia-se mais pesado a cada momento que passava. Enquanto a tensão alcançava seu ápice, a sala estava envolta em uma eletricidade palpável. O passado de Ricardo, desenterrado por Sofia, começava a se desdobrar em mentiras e traições. Mas uma nova sombra se aproximava. Alguns jornalistas começaram a murmurar sobre os documentos que caíram no chão. Outros, mais próximos, pegavam suas câmeras, capturando cada movimento, cada feição, como se fossem os últimos suspiros de um homem caindo em desgraça. Ricardo estava prestes a falar, quando um estrondo interrompeu a cena. A porta dos fundos se abriu de uma vez, e um grupo de homens, vestindo ternos escuros e óculos escuros, invadiu a sala. Eles tinham algo de ameaçador. É um erro, gritou um dos homens, avançando. Estamos levando Ricardo Mendes. Os repórteres, em choque, registravam tudo, mas ninguém se atreveu a intervir. Ana, estupefata, olhou para Ricardo. Ricardo, o que está acontecendo? Sua voz era um fio de desespero. Ele parecia mais perdido do que nunca, uma marionete presa em suas próprias cornas. O homem em destaque não esperou resposta. A operação é nossa, sabemos de tudo. Ele segurou um tablet, exibindo uma imagem em alta definição. Era um close de Ricardo. Olga, a amante de Ricardo e outras figuras importantes da cidade, em uma reunião clandestina. Vocês acham que podem nos enganar? Naquele momento, tudo pareceu desmoronar. Ricardo não apenas tinha uma vida dupla, ele estava enredado em um esquema que ia além do que poderia imaginar. E Ana, em choque, sentiu seu coração afundar. Vocês estão confundindo as coisas! Ricardo exclamou, suando, sua fúria se misturando ao pânico. Eu sou um empresário respeitado. Respeito? É isso que você acha que ainda tem? O homem em frente a ele sorriu de forma fria. Desculpe, mas seu poder não pode proteger você dessa vez. Temos provas de que você está envolvido com organizações criminosas internacionais. A sala estava paralisada com o impacto. Os murmúrios aumentavam. Então, como se a própria realidade tivesse rompido, um tiro ecoou. O som foi ensurdecedor. A sala como que congelou. Todos olhavam em choque. Ana gritou. Um grito que cortou a tensão como uma faca. Ricardo virou-se para o lado, olhos esbugalhados de terror, enquanto o homem que se aproximou dele dobrou os joelhos. Não! O que você fez? Ricardo, agora em estado de pânico, percebeu que o homem estava segurando uma arma com um ferimento grave na perna. Aquilo não deveria ter acontecido. O acordo estava firmado.
Os outros homens de terno se tornaram próximos, paralisados, como se a cena estivesse em câmera lenta. O vidro da janela refletia o caos, as luzes piscando como um farol de atenção indesejada. Ana, atônita, fixou o olhar naquelas mãos ensanguentadas. Era uma explosão de sentimentos, medo, tristeza e agora um fio de esperança, como se o jogo tivesse virado. Cale-se! O que mais você não me contou? O homem ferido gritou, sua voz uma mistura de dor e raiva. Você se acha mais esperto que todos. Você traiu a todos nós. No final, quem é que vai cair por terra? O ambiente estava carregado. O medo pairava, uma neblina que sufocava a racionalidade. E então, um novo elemento surgiu na vida de Ricardo. Entre a multidão de jornalistas, uma mulher surgiu, com uma postura firme e um semblante decidido. Eu sou a avó deles. Ela gritou, trazendo a atenção para si. Eu vim buscar justiça. O sangue do meu filho corre nas veias dele. O impacto da declaração ressoou como um trovão. Ricardo tremeu, uma parte dele se partindo na fraqueza da revelação. O passado retornava novamente, trazendo à tona um crime que ele esperava nunca ter que enfrentar. A sala ficou em um silêncio mortal. Não, isso não pode ser verdade. Ele tentava protestar, mas tudo se desmoronava. Os rostos ao redor se transformaram em máscaras de incredulidade. Os jornalistas piscaram as câmeras, peças por trás de um jogo que se tornara mortal. Ana olhou para a avó, o semblante assombrado. Você realmente é a avó deles? As palavras saíram hesitantes, mas provocaram uma onda de murmúrios. O que mais estava oculto atrás desse véu de segredos? Ricardo olhou para a mulher, depois para Ana, e depois começou a ver tudo se desvanecer diante de seus olhos. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. A avó riu sombriamente antes de olhar nos olhos de Ricardo, um brilho de vingança cintilando. Eu sempre soube que você se tornaria alguém grande. Mas a queda é ainda maior. E naquele momento tudo pareceu suspenso, como um filme parando antes do clímax. As palavras da avó contavam uma história que poderia mudar tudo. E agora, a incerteza pairava no ar. E Ricardo sentiu o chão tremular sob seus pés. Acusado, descoberto e agora confrontado por fantasmas do passado. A pergunta que atingia todo mundo era: o que mais estava por vir? E quem realmente controlava as cartas nessa jogada mortal? O peso da verdade sentia-se mais pesado a cada momento que passa. Enquanto a tensão alcançava seu ápice, a sala estava envolta em uma eletricidade palpável. O passado de Ricardo, desenterrado por Sofia, começava a se desdobrar em mentiras e traições, mas uma nova sombra se aproximava. Os murmúrios se intensificavam entre os jornalistas e, enquanto desembaraçavam os documentos que caíam pelo chão, todos estavam em alerta, prontos para capturar o próximo movimento. Ana, com o coração acelerado, voltou os olhos para a avó, que agora parecia estar no centro de um redemoinho de segredos. O que mais Sofia tinha guardado? Quais revelações estavam prestes a explodir? Então, de repente, um grito cortou a sala como uma faca. Ricardo, foi você que fez isso! Uma mulher avançou, olhos brilhantes de uma raiva incontrolável. Todos se viraram. Era Olga, a amante. O caos que antes tinha uma forma estava prestes a se transformar em um verdadeiro vendaval. Olga, o que você está fazendo aqui? Ricardo tentou se manter firme, mas a expressão dela era de fúria. Você acha que pode esconder tudo de mim? Eu sei bem das suas trapaças. Os olhos de Ana saltaram, a mágoa e a indignação misturando-se na resposta dela. Vá embora, Olga. Você não tem nada a ver com isso, gritou Ricardo.
Mas a mulher estava em chamas. Eu faço parte disso, sim. Você me usou, me deixou ser cúmplice das suas mentiras. A sala silenciou e todo mundo escutou. Era um punhal direto no coração. O Ricardo ficou sem palavras. Era como se cada nova confissão fosse um golpe. No impulso, Olga continuou. Você nunca amou ninguém. Acha que eu não sabia? Você manteve todos nós à sua mercê. Agora está acabando. Os repórteres não paravam de clicar suas câmaras, capturando cada expressão chocada. Ana estava paralisada, olhos refletindo uma dor profunda. Por quê? Por que você fez tudo isso, Ricardo? A confusão e a tristeza eram palpáveis na voz dela. E a cena tornou-se insuportável. Mas, então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Com um estrondo, a porta dos fundos se abriu novamente e um homem de terno escuro, com uma cicatriz longa no rosto, entrou em cena. O ar ficou gelado. Chega! Ele apontou os dedos para Ricardo. Você não deveria ter voltado. Finalmente é hora de acertarmos as contas. Quem é você? Ricardo gaguejou, sentindo-se engolido pela pressão. O homem avançou, com um olhar que prometia revelações sombrias. Você vai lembrar de mim. Ricardo, eu sou Miguel. Você me deixou para morrer. A sala parou. Miguel, o antigo sócio que tinha desaparecido anos atrás? O silêncio era ensurdecedor enquanto todos tentavam entender. Você não pode ser sério! Ricardo balbuciou, enquanto um frio brutal percorria suas costas. Olga, por sua vez, parecia intrigada. Você está mentindo. O desprezo em seu tom era genuíno. Mas Miguel seguiu em frente. Mentiras não têm mais espaço. Cada um de vocês tem culpa nesse joguinho. Mas a verdadeira traição começa por você, Ricardo. As tensões nos rostos das pessoas mudaram. Cada um começou a processar o que estava ouvindo. Se você está aqui, quer dizer que aquele plano não deu certo, certo? O desprezo na voz de Miguel era agora cortante. O olhar de Ricardo começou a mudar. Que plano? O que mais você escondeu? As interrogações se multiplicavam. Ricardo começou a perceber que toda a estrutura que ele havia construído estava prestes a ruir, e ele não tinha controle. E então, Miguel ergueu um pedaço de papel amarrotado, mostrando provas que fariam a vida de Ricardo desmoronar uma vez mais. Aqui estão os nomes da sua rede de corrupção. E acredite, você não está sozinho nesse. Isso vai muito além do que você imagina. O lóbulo da sala estava envolto em murmúrios inquietos. O verdadeiro alcance do que estava prestes a se revelar atingiu cada um com um peso esmagador. Por um momento, Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ana olhou para Miguel, confusa, cheia de perguntas. O que mais está a caminho? O que isso significa para nós? E naquele instante, a sala estava prestes a explodir. É um quebra-cabeça muito maior. E cada peça se movia em direção a um desfecho devastador. O clima de tensão disparou, e todos sabiam que os efeitos daquela revelação ainda não estavam claros. Mas havia uma certeza. A tempestade apenas começava e os verdadeiros segredos estavam prestes a ser jogados ao vento. O que mais eles iam descobrir? A sala estava prestes a se transformar completamente e as vidas de todos ali dependiam de como cada um reagiria naquele momento. A tensão na sala era palpável. Todos os olhos estavam fixos em Miguel, aquele homem que parecia ter surgido do nada, revelando a ruína que Ricardo havia construído. Os murmúrios crescendo entre os repórteres mudaram rapidamente de tom quando Sofia, ainda com o envelope em mãos, deu um passo à frente. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, gritou ela, sua voz cortando o ar como um facão. Mas, antes que alguém pudesse reagir, a sala inteira tremeu com um barulho ensurdecedor. Um estrondo, como se algo tivesse colidido com força, reverberou pelas paredes. A luz piscou, desorientando a todos, e uma sensação de pânico começou a se espalhar. Era então que a verdade mais chocante surgiu.
A porta principal se abriu com um estrondo, e homens com uniforme tático, similares aos que já haviam entrado antes, invadiram o local, mas dessa vez em maior número. "Saia do caminho", um deles gritou, empurrando os jornalistas e se direcionando a Miguel, que estava prestes a abrir a boca. "O que vocês estão fazendo?" Miguel começou, mas foi rapidamente interrompido. Um dos homens colocou as mãos na cabeça de Miguel, imobilizando-o. "Você está sob custódia. Ela também." O oficial gritou, olhando para Sofia. "Eu? O que eu fiz?" Sofia perguntou, perplexa, mas antes que pudesse protestar, também foi algemada. A sala se encheu de gritos e confusão. Os repórteres dispararam suas câmeras, capturando toda a cena. Ricardo tinha uma expressão de perplexidade estampada no rosto. "Isso é um erro." "Nós não fizemos nada." Ele gritou em desespero, tentando entender a situação, mas a própria linguagem de tudo parecia até ineficaz dentro da tempestade que havia se formado em seu mundo. Os dois estão envolvidos em um esquema de corrupção entre os maiores empresários deste estado. Estamos apenas aqui para garantir que a justiça prevaleça. O homem de terno sólido anunciou de maneira enfática, e os olhares de reprovação começaram a crescer na plateia. Era um pesadelo que se tornava real. Tudo aquilo que Ricardo havia tentado esconder agora explodia em uma cena pública. Mas o que ninguém esperava aconteceu em seguida. Um dos homens do coletivo que invadiram a sala girou em direção a Ana, a filha incógnita de Ricardo. "E você? A verdade que você escondeu vai sair agora", ele declarou, e com isso retirou de seu bolso um dispositivo que mostrava um vídeo de segurança. O vídeo iniciou e a sala virou um mar de murmúrios. Ana, com olhos arregalados de terror, percebeu que o vídeo havia gravações dela conversando com um grupo de homens em um local que parecia um depósito. Era tudo tão súbito e devastador. Os olhares das pessoas se virando, se acusando. "O que é isso?" ela gaguejou, sentindo o chão se abrir. "Estamos falando de subornos, Ana. Você também estava envolvida." O homem gritou, e aquela acusação ecoou como um trovão. O tempo parou, e Ana sentiu que seu mundo desmoronava à sua volta. As vozes da multidão tornaram-se um ruído distante. Ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. "Não, isso é mentira", balbuciou, mas cada palavra soava fraca e distante. Olhou para Ricardo e o discurso silencioso entre eles era claro. Havia um buraco profundo entre eles agora. Uma linha que uma vez os unia acabara de ser cortada. "No fim das contas, todos nós temos segredos, não é?" Miguel falou, com um sorriso sardônico, enquanto era puxado para fora da sala. "O seu está apenas começando a ser revelado." A sala estava empolvorosa, e mesmo sob a pressão do momento, cada um na audiência entendia que a ligação entre Ricardo e Ana, aparentemente sólida, estava se desvanecendo em meio à revelação de algo mais sombrio. Era um labirinto de trapaças e enganos que se desenrolava, e tudo o que sabiam até agora parecia uma ilusão. E enquanto os homens de preto levavam Sofia e Miguel, a multidão ainda estava em choque. As palavras de Miguel ecoaram em sua mente, criando um nó na garganta de Ana. E agora, sem saber em quem mais poderia confiar, um pensamento surgia como uma sombra. O que mais iria acontecer? Quais segredos ainda estavam por vir? A sala estava repleta de perguntas inesperadas. E cada um se perguntava quem realmente estava ao seu lado na tempestade que se aproximava. A tensão na sala era palpável. "Vamos acabar com isso de uma vez por todas", gritou ela, sua voz cortando o ar como um facão. Mas antes que alguém pudesse reagir, a sala inteira tremeu com um barulho ensurdecedor. O estrondo, como se algo tivesse colidido com força, reverberou pelas paredes. A luz piscou, desorientando a todos, e uma sensação de pânico começou a se espalhar. Era então que a verdade mais chocante surgiu.
A porta principal se abriu com um estrondo e homens vestidos de fardas pretas, similares aos que já haviam entrado, invadiram o local, mas dessa vez em maior número. "Saia do caminho!" Um deles gritou, empurrando os jornalistas e se direcionando a Miguel, que estava prestes a abrir a boca novamente. "Não! O que vocês estão fazendo?" Miguel começou, mas foi rapidamente interrompido. Um dos homens colocou as mãos em sua cabeça, imobilizando-o. "Você está sob custódia." "Ela também." O oficial gritou, olhando para Sofia. "Eu? O que eu fiz?" Sofia perguntou, perplexa. Mas antes que pudesse protestar, também foi algemada. A sala se encheu de gritos e confusão. Os repórteres dispararam suas câmeras, capturando toda a cena. Ricardo tinha uma expressão de perplexidade estampada no rosto. "Isso é um erro! Nós não fizemos nada!" Ele gritou em desespero, tentando entender a situação. Mas a própria linguagem de tudo parecia ineficaz na tempestade que havia se formado em seu mundo. Os dois estão envolvidos em um esquema de corrupção entre os maiores empresários deste estado. "Estamos apenas aqui para garantir que a justiça prevaleça." O homem de terno sólido anunciou de maneira enfática, e os olhares de reprovação começaram a crescer na plateia. Era um pesadelo que se tornava real. Tudo aquilo que Ricardo havia tentado esconder agora explodia em uma cena pública. Mas o que ninguém esperava aconteceu em seguida. Um dos homens do coletivo que invadiram a sala girou em direção a Ana, a filha incógnita de Ricardo. "E você, a verdade que você escondeu vai sair agora", ele declarou. E com isso, retirou de seu bolso um dispositivo que mostrava um vídeo de segurança. O vídeo iniciou e a sala virou um mar de murmúrios. Ana, com olhos arregalados de terror, percebeu que o vídeo mostrava ela em situações que nunca imaginou serem registradas. Havia gravações dela conversando com um grupo de homens em um local que parecia um depósito. Era tudo tão súbito e devastador. Os olhares das pessoas se virando, se acusando. "O que é isso?" Ela gaguejou, sentindo o chão se abrir. "Estamos falando de subornos, Ana. Você também estava envolvida." O homem gritou, e aquela acusação ecoou como um trovão. O tempo parou, e Ana sentiu que seu mundo desmoronava à sua volta. As vozes da multidão tornaram-se um ruído distante. Ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. "Não, isso é mentira!" Ana balbuciou, mas cada palavra soava fraca e distante. Olhou para Ricardo, e o discurso silencioso entre eles era claro. Havia um buraco profundo entre eles agora. Uma linha que uma vez os unia acabara de ser cortada. "No fim das contas, todos nós temos segredos, não é?" Miguel falou, com um sorriso sardônico, enquanto era puxado para fora da sala. "O seu está apenas começando a ser revelado." A sala estava empolvorosa, e mesmo sob a pressão do momento, cada um na audiência entendia que a ligação entre Ricardo e Ana, aparentemente sólida, estava se desvanecendo em meio à revelação de algo mais sombrio. Era um labirinto de trapaças e enganos que se desenrolava, e tudo o que sabiam até agora parecia uma ilusão. Mas enquanto os homens de preto levavam Sofia e Miguel, um novo evento chocante cortou a tensão do ar. Em meio ao caos, uma figura avança para o centro da sala, ofuscando todos. Era Clara, uma mulher de olhar intenso e enigmático, com uma aparente calma que desafiava a confusão à sua volta. "Eu sabia que esse dia chegaria", ela começou, sua voz preenchendo espaço com uma força magnética. "É hora de você saber a verdade, Ricardo. Você pensou que podia esconder isso para sempre?" Os murmúrios cresceram. Clara era amiga da família, alguém que havia desaparecido anos atrás. E todos a tomaram como um fantasma do passado. Mas a bola de neve de segredos estava a pé. Ricardo questionou, mas sua voz estava rouca. "Sobre sua família, o que você não sabia?" Ela deu um passo à frente, as palavras pesadas, com um brilho melancólico nos olhos. "Você tem um irmão. Ele está vivo. É dele que todos falam. E ele também está dentro desse esquema." O impacto das palavras fez a sala tremer.
Ana recuou com a respiração interrompida, como se todo o entendimento fosse desmoronar diante do seu olhar crítico. Ricardo olhava para Clara, sem saber como reagir. O que mais ele não sabia? Seu irmão foi exposto, mas não como você imagina. Ele voltou para se vingar. É mais uma peça nesse jogo insano que você começou. Clara respirou fundo. Sua expressão misturava dor e determinação. E está prestes a dar um golpe ainda mais devastador. O quarto ficou em silêncio absoluto. Ana sentiu o coração disparar. O irmão oculto? Que reviravolta era essa? E quem mais estava por trás de tudo isso? As perguntas fervilhavam, enquanto a sala começava a escurecer com a pressão. Não é só isso, Ricardo, Clara continuou. Seus aliados, seus amigos, todos têm segredos. O que vai acontecer a seguir pode destruir você de uma vez por todas. O caos e a confusão tomaram conta da sala novamente. Ricardo sentiu tudo girar. A única coisa que restava era a dúvida, e com ela, um novo ciclo de revelações ameaçadoras. A pergunta pairava como uma nuvem escura, até onde as mentiras se estendiam, e que outros fantasmas do passado estavam prestes a emergir. Assim, o clima tenso tecia um cenário dramático, onde cada um se perguntava quem realmente estava ficando de pé na tempestade. A sala estava uma verdadeira panela de pressão. Todos estavam parados, com os rostos colados na cena que se desenrolava diante deles. Ricardo estava com a respiração entrecortada, a revelação de Clara ainda ecoando em sua mente. Um irmão, vivo. O coração dele batia na garganta, uma agitação que não deixava espaço para mais nada. E enquanto os murmúrios cresciam, uma nova figura tomou a frente. Um homem alto e esguio, com um olhar penetrante, atravessou a multidão. Ele parou em frente a Ricardo. Sua presença carregava uma aura de decisão. Eu sou seu irmão, Ricardo, e estou aqui para buscar justiça. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ricardo ficou paralisado. Você? Como isso é possível? A cada palavra, seu mundo desmoronava ainda mais. Você nunca quis saber a verdade, o homem continuou, a voz firme. Nós somos consequências do seu egoísmo. Mas agora, a roda da fortuna gira e o seu castelo de cartas vai desabar. Ana estava atordoada. As revelações a deixavam sem chão. O que está acontecendo? O que mais você sabe sobre esse homem? A incredulidade na voz dela era palpável. Eu sabia que ele estava por perto, Ricardo. Clara se interveio, esboçando um alívio momentâneo. Mas o que ele faz agora é seu reflexo, você não pode escapar. Ricardo se lembrou de todas as vezes que havia se isolado, construindo seu próprio labirinto de mentiras. Como você se atreve a entrar aqui? Ele esbravejou, mas havia uma fraqueza na sua voz. O irmão de Ricardo replicou. Mas sou um reflexo de você, não sou? Viu que você se transformou e quis fazer isso ao seu modo. O clima esquentava. As palavras carregavam o peso de uma história complexa. Sofia, ainda em choque, gritou. Mas e eu? Onde eu me encaixo nisso tudo? Foi você quem decidiu manter todos os segredos. E naquele instante, uma sirene soou ao longe. A verdade que se aproximava era como um furacão. Cada um ali sabia que não havia volta. Os repórteres respiravam a tensão, suas câmeras ativadas, ansiosas por cada emoção crua visível. Miguel, mesmo sem poder, gritou. Pode ser a sua chance, Ricardo. Encare tudo isso de frente. A verdade vai acabar com você ou te libertar. Ricardo olhou para Ana, o pânico nos olhos dela. Eu não posso. Tudo o que construí. Não, você não controla o que vem agora, interrompeu Ana, o olhar dela mais decidido. Se você não se posicionar, todos nós seremos devorados por suas decisões. E enquanto os sentimentos de cada um extrapolavam o limite do suportável, os homens da segurança avançaram novamente. Tenham hora de todos se retirarem, gritaram,
enquanto alguns jornalistas corriam para captar os últimos flashes. Mas Ricardo e seu irmão se encararam. O passado agora se tornando um presente inescapável. Você poderá mudar tudo agora, se permitir, disse o irmão, esperança e raiva misturadas no olhar. A tensão na sala se desfez de repente, como um arco-íris após a tempestade. As relva molhada sob a pressão ardente da verdade. Ricardo sentiu uma faísca de esperança. Ele tinha uma chance de escrever um novo capítulo com Ana. A atmosfera estava difícil, mas a luz da mudança era ofuscante. Faria sentido. Na luta pela verdade, encontrar alívio. E enquanto as luzes piscavam, um último sussurro pairou. Escolham o que vem a seguir. E assim, a cena se desvaneceria em um mistério ainda maior, e a pergunta pairava no ar. O que aconteceria agora? Ricardo conseguiria finalmente se redimir? O futuro, igual às nuvens, era incerto, mas ao menos havia tempo e novas oportunidades. Antes de você se afastar, aqui vem algo muito importante. Você precisa se inscrever agora nesse canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão a caminho. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo e garante conteúdo exclusivo. Aproveite para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho extraordinário. Vamos juntos!